você vai levar todas no parquinho depois? O silêncio que já entrou aqui. Não apareceu nada aqui pra mim. Olá pessoal, a paz do Senhor, glória a Deus, estamos aqui ao vivo, né? Estou aqui vendo se entra aqui para mim, mas não entrou ainda não. O João tá lá embaixo, né? Que é o que mexe com a nossa parte, essa parte aqui pra gente. Mas estamos aqui como prometido, né? Atrasadíssimo, né? Aqui tá o meu Christopher Miguel, já nós vamos estar falando sobre ele, amém? Vai entrando aí, vai compartilhando, tá bom? Você que está aí do outro lado, que está o Christopher, o milagre de Deus, meu príncipe, né? Aonde Deus tem abençoado as nossas vidas, guardando a saúde dele, protegendo e livrando, né, Christopher? Aqui todo animadinho, já mamou, né? Agora quase já ficando enjoadinho já. Aí vou precisar da bispa aqui para me ajudar com ele. Tá ficando já todo enjoadinho. Então você que está aí do outro lado agora, vai compartilhando essa live, porque o que Deus fez foi algo muito grandioso, né, para a glória de Deus, e o nome de Jesus está sendo glorificado. Vai compartilhando aí do outro lado, essa live abençoada, para a glória de Deus, né? Temos já pessoas aqui conectadas com a gente, isso, vai compartilhando aí, né? Deus é fiel, amém? Na live aí, tá marcado aí, testemunho do Covid. Mas na verdade eu vou explicar para vocês o que de fato aconteceu, né? Foi um grande livramento que Deus deu para o Christopher Miguel aí, para o nosso bebê. Eu estou aqui no quarto dele, né? O João já está subindo aqui para me ajudar. Então vai compartilhando aí, dá tempo. A Dicleia, né? A avó dele já está aqui, né? A avó Coruja, todo dia aqui liga para a bispa, a Janaína, né? Nossa irmã Dicleia, Amanda, missionária Amanda, Sueli Martins, glória a Deus. Vamos lá pessoal, vai compartilhando, né? E o nome de Jesus sendo glorificado, glória a Deus. Com certeza que Deus vai estar falando aí ao coração de cada um de vocês aí. E o nome de Jesus já está sendo aí glorificado, amém? Deixa eu copiar o link aqui para mandar aqui para o pessoal. Verônica, participa, irmã Verônica, glória a Deus. O João vai ser um salve para cá, João. Glória a Deus, João. Compartilha o link aqui no grupo, aqui do pessoal. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Pessoal, vamos lá então, né? Silêncio aqui, gente. Vamos lá. Pessoal, aqui está o nosso Christopher Miguel, lindão. Dá um zoom nele aqui, João. Depois um zoom no Christopher Miguel, lindão. Nós passamos por uma fase aí bem complicada com o Christopher Miguel. O Christopher Miguel é uma promessa de Deus, né? É uma promessa de Deus aí, já há bastante anos da minha vida, né? Eu tenho 41 anos, vou para 42 anos esse ano aqui. E desde que eu me dei por, né, me reconhecer assim por gente, vamos dizer assim, né? E também começou a despertar a parte da adolescência, de conhecer a questão de filhos e filhas. O meu maior sonho era ter um menino homem, né? Até que passou-se anos, depois de alguns relacionamentos frustrados, né? Bem difícil, Deus me concedeu aí casar com a Bispa Leice. E isso eu já tinha 30 anos de idade, né? Eu tinha acho que 32 anos de idade. Nós temos aí, vamos para 8 anos de casados, né? Juntos. E o que aconteceu? Deus nos concedeu de estarmos unidos depois de passar por uma vida das drogas, da prostituição, uma vida miserável, né? Fora da presença de Deus, desviado, onde eu tentei tirar minha própria vida porque eu acreditava que eu não teria mais família, né? Eu acreditava que jamais eu teria um filho, jamais eu teria uma família novamente, né? Ou então uma família que Deus poderia me dar filhos. E porque até o momento família para mim era a pessoa que eu namorava, que eu morasse junto. Mas quando eu me converti, depois de praticamente ter tirado querer tirar a minha vida da linha de trem, a partir dali Deus me resgatou.
né? E me transformou. Eu fiz uma aliança com Deus. Depois disso, nunca mais, né, saí da presença de Deus. Mesmo depois de ter se desviado, ter afastado, e o diabo ter me escravizado. Foi aonde eu fiz uma oração no monte. Eu orei 262 dias no monte, durante quase um ano de oração. E quando eu estava ali no monte fazendo esse voto com Deus, eu disse para Deus que preparasse alguém que não me deixasse, que eu não deixasse essa pessoa. Mesmo diante da dificuldade, mesmo diante das lutas que a gente passaria, né? Eu não deixasse, a gente não se separasse. E Deus separou a Leice, né? Que hoje é minha esposa, a Bispa Leice. Ela bem nova, a diferença de idade de 20 anos de idade. E foi aonde Deus confirmou nós dois, nós se casamos, né? Para que não caísse no pecado de fornicação, de prostituição, que era uma vida também bem pesada que eu vivia lá atrás, uma vida desenfreada. E eu desacreditava que Deus me daria uma família de verdade e que eu conseguiria alcançar meus objetivos ministeriais, que meu sonho era ser missionário, ser evangelista, né? Nunca imaginei ser pastor, ainda mais pastor presidente. Mas Deus, Ele dá além daquilo que nós pensamos e sonhamos. Basta se colocar na posição de Deus, né? Ele já gorfou aqui, ó. Ai, meu Deus! Né? E o que acontece, né? Foi onde a gente se casamos e a minha esposa engravidou. Ela engravidou pela primeira vez, né? Ela engravidou do nosso primeiro, não sei se era filho ou se era filha, e houve um aborto, né? Houve um aborto, onde ela teve um aborto espontâneo com 3 meses. Estava com quase 3 meses, nós não sabíamos que ela estava grávida. Passamos uma situação dentro da igreja, no antigo ministério. Ela ficou muito nervosa. E a gente estava em um propósito muito forte de jejum, né? De consagração. E ela acabou perdendo esse bebê, né? Ela era para ser meu primeiro filho, ou filha, né? Ela acabou perdendo. E depois disso aí, entristeceu muito a gente. A gente não esperava que isso aconteceria. Descobriu, né, que aquilo que ela abortou era uma criança, era um feto. E foi muito triste. Ela mesmo ficou muito abalada. Eu, como não tinha tido nenhum vínculo ainda, né, com gestão de gravidez, nós não sabia. Eu fiquei triste, mas ela ficou bem mais. Mas a gente continuou se servindo a Deus, se dedicando. Aí depois de quase 3 meses depois, ela se engravidou da minha filha, a Princesa Lohane, né, que está aqui do meu lado. Eu coloquei o nome de Princesa Lohane, que é o grande amor da minha vida, né. Aí eu coloquei todo o meu amor, toda a minha paixão na minha princesa. Ela está aqui, ó, do meu lado, não sei se vocês conseguem ver ela. Ela está aqui do meu lado, não, ela está aqui, senta aqui, ó, perto do papai. Isso. E ela é um grande amor. Então eu dediquei todo o meu carinho, todo o meu afeto para ela, né? Para ela, para minha filha. Então para mim tava bom, né? Eu tinha sonho de ter mais filhos, mas não tinha mais esse negócio assim de querer filho homem, né? Porque eu tenho que ter um filho homem, porque filho é tudo filho, não importa se é homem, se é menino, se é menina. É claro que meu sonho de 40 anos foi ter um menino homem, né? Mas Deus já tinha me dado a Lohane, que hoje está com 5 anos, dá um tchauzinho ali para eles, né? E ali o que aconteceu? Deus preencheu meu coração. Então, a minha filha Lohane, eu e a Bis passou por uma crise. Muita gente conhece o nosso ministério, mesmo a gente sendo pastor, né? Mesmo a gente sendo pastor. Ela vai colocar o shortinho. Mesmo a gente sendo pastor, né? Mesmo a gente sendo fazendo a obra de Deus, nós passamos uma crise muito grande aqui na igreja. Houve uma queda muito grande, né, de pessoas, muita gente que a gente ajudou, virou as costas, abandonou, porque as pessoas às vezes olham pra gente como pastores e às vezes acham a gente o super crente, né? A gente não tem falha, a gente não tem defeito, a gente não pode errar. E quando isso acontece, como a gente é uma referência, muita gente não entende isso, né? Muita gente acaba não entendendo isso e acaba nos abandonando, nos deixando. E pessoas que eu tinha como filhos e filhas que eu ajudei a criar até, acabou nos abandonando. E quase eu perdi meu casamento, quase eu perdi o ministério, quase eu perdi a igreja. E Deus nos restituiu, né, nos abençoou. Minha filha Lohane ficou muito doente também nesse período. Foram 2 anos aí de muitas trevas, foram 2 anos aí de muita luta, foram 2 anos de muita guerra. E o que aconteceu? Foi onde Deus restituiu, né? Foi onde Deus ele restituiu aí o nosso casamento.
Deus instituiu aí a nossa fé. Graças a Deus, nosso casamento não se acabou porque eu fui para o monte orar. Eu acreditei que Deus podia restaurar, porque a gente tem que pregar o que vive. Se você prega e não vive, pode ter certeza que Deus vai fazer você viver, porque Deus não se deixa escarnecer. Se você fala que Deus restaura casamento, você tem que ter um casamento restaurado. Se você tem que acreditar que um dia que passar por isso, Ele vai curar. E você tem que ter essa fé. Então eu fui buscar Deus, para Deus restaurar minha família, minha casa, né? E graças a Deus, Deus restaurou a igreja, renovou o quadro de obreiros e obreiras. Os poucos que ficaram com a gente, permaneceram fiéis, estão fiéis. E meu casamento também foi uma das primeiras coisas que Deus restaurou depois de quase um ano em oração. Mesmo sendo pastor, não deixei de pregar, não deixei de subir ao monte, aí que eu subi mais para o monte ainda. Fui lá para o Monte São Roque, vocês acompanharam aí, quem acompanha o ministério. Fui lá para o Monte São Roque orar, acreditando que Deus poderia restaurar minha família, que Deus poderia restaurar minha casa, que Deus poderia restaurar meu casamento. Então deixa esse recado para você que está aí do outro lado. Você que está passando por uma crise conjugal, não abandona seu marido, não abandona sua esposa. Vai orar. Vai para o monte, socorro em Deus, né? Procura ajuda se você tiver com depressão, procura ajuda, mas procura o socorro em Deus. Por quê? Porque foi assim que Deus me garantiu vitória. Eu busquei socorro em Deus. Enquanto muita gente falava que estava tudo destruído, eu estava no monte orando pela restauração da minha família. Isso só estava eu, a minha esposa e a Lohane. E aí foi aonde Deus restaurou a minha casa, Deus restaurou o meu lar, e foi aonde a gente novamente ficamos bem, né? Eu e minha esposa, e aí o vento ainda passando forte no ministério, foi aonde Deus começou a restaurar. Aí ficamos bem, teve o aniversário meu, minha esposa fez surpresa para mim, depois teve o dela, ela fez surpresa para ela, e ali a gente teve noites abençoadas, maravilhosas, né? De marido e mulher, na intimidade. E ali nós acreditávamos que Deus poderia nos agraciar com mais um filho, que era o momento, que era a hora. Não para tapar um buraco de uma crise, porque a crise ela já tinha passado. É porque a gente precisava correr atrás, dar continuidade à promessa, né, dar continuidade àquilo que Deus prometeu. Tem gente que Deus promete algo e não faz nada para isso acontecer, né? Você precisa fazer, não importa o que seja, se é uma faculdade, se é um casamento, você que é jovem, moça, rapaz, se você que é casado e não tem filhos, você que é um ministério, você tem que fazer isso acontecer. Você vai passar por humilhação, você vai passar por luta, você vai passar por dificuldade, mas Deus vai fazer acontecer na tua vida. Você tem que dar o passo. Passa as lutas, passa as humilhações, passa a adversidade, e você vai ver que Deus vai te ajudar. Foi onde eu e minha esposa relacionamos mais uma vez, graças a Deus, e Deus começou a nos honrar. Foi aonde um dia, quando menos esperava, eu não esperava mais, e devido à crise que eu passei no meu casamento e a dor que a minha filha sentiu com as brigas, né? Que a minha filha acompanhou a doença da minha filha, que ficou bem doente, teve que tirar líquido da espinha dela, né? Foi assim, noites terríveis. Muita gente nos ajudou naquela época também. Eu quero agradecer a Deus pela vida de algumas pessoas que nos ajudaram. Eu fiquei praticamente sozinho com a minha filha. E graças a Deus, quando Deus restaurou, eu esperava assim, depois de 1 ano, 2 anos, Deus vai dar um filho para nós, a gente prepara para ter um filho, né? Mas aprove a Deus, pela misericórdia dele, de repente a minha esposa, num dia como eu menos esperava, ela chegou em mim até meio receosa, com medo, achando que eu não ia aceitar, porque eu não queria. O meu sonho era ter um filho, mas já tinha desistido. Primeiro, a minha filha já tinha preenchido no meu coração. Segundo, eu tinha passado uma crise conjugal, mesmo sendo pastor. Terceiro, a minha filha sofreu muito. Então eu falei, não sei o que vai ser, né? Então aí foi aonde um dia ela chegou em mim e trouxe lá para mim uma roupinha, né, amarelinha, junto com a missionária Amanda, deve estar online aí, Amanda, missionária, a esposa do pastor Rafael. E foi aonde ali Deus concedeu, e ela falou que estava grávida, né? E ali eu fiquei um pouco apreensivo, né? E porque o filho não é para tapar buraco no casamento, o filho é para preencher, é para acrescentar. E graças a Deus ali a gente já estava bem para isso, mas eu fiquei apreensivo porque nenhum momento eu fiquei, menina, é menina. Não, eu disse, se for menino eu vou amar como amo a minha filha, se for menino eu vou amar como amo a minha filha, nem a mais e nem a menos, né?
Daqui a pouco ele dorme aqui, ó. Vai compartilhando aí, pessoal, tá? Esse testemunho. E foi aonde nasceu Christopher Miguel, após uma gestação tranquila, que Deus disse que ia dar para minha esposa, está tudo tranquila. Mas quando chegou no final da gestação, sempre tem as provas, né? Ela começou a inchar muito, começou a inchar demais, ter pressão alta. E Deus tinha me revelado que ela passaria por um vale assim, com pressão alta, né? E foi aonde ela acabou assim, não conseguindo chegar até os 9 meses completos, né? Não sei se deu os 9 meses ou passou, deu os 9 meses, e o neném, e ela já estava muito inchada. E aí foi um dia que eu estava no monte, eu via assim, Deus me mostrou ela entrando numa maca, e não era no HU, era em Campo Limpo. E ela entrava numa maca, e assim, onde ela entrava ficava tudo de ouro. E eu via o bebê nascendo. Eu disse para ela, olha, é um menino, ele vai ter um pouco de cabelo, vai ser da cor branca, parecido com você, porque Deus me mostrou. E isso foi na sexta-feira no monte. Quando foi no sábado à noite, ela estava muito inchada, a pressão muito alta, e Deus falou comigo, leva ela para o hospital, porque hoje nós fomos para o hospital. Chegou lá no hospital, os médicos, passou por 3 médicos, foi uma madrugada inteira. Aí no final o médico resolveu fazer cesárea, por causa do inchaço e da pressão dela, para que não desse problema para o bebê. Foi aonde nasceu o Christopher Miguel, né? No dia 7, né? 7 de fevereiro, né? Nasceu o Christopher Miguel lindo, né? Graças a Deus, pude ali assistir o parto dele, cesárea, e ali Deus colocou no meu braço esse lindo bebê que vocês estão vendo aqui, meio da minha esposa, que aí se tornou uma das nossas maiores alegrias, como se não dizer a maior, para não desprezar minha filha Lohane, que é o meu tesouro, né? E aí, um mês que nós estávamos, né, com o bebê tranquilo, né, com um mês ele quase não chorava, quase não dava trabalho, tranquilo. Minha esposa tentando se recuperar da cesárea, que ainda não se recuperou, porque a cesárea dela abriu 2 vezes alguns pontos, né? Ela muito preocupada, e Deus falou para mim, quando deu um mês que o nosso bebê nasceu, ela estava dando mamar para ele, o Espírito de Deus me falou, para que avisasse ela para se preparar, que a criança adoeceria, que a criança passaria por um vale, e nós passaríamos por uma prova, e que essa prova era para trazer mais amor para o nosso filho, mais cuidado da minha esposa para com ele, para trazer um elo maior, né? E isso Deus permitiria. Eu não imaginava que seria algo tão grave. E de repente meu filho começou a ter muitas dores, muita cólica, eu não dormia mais, eu não dormia, minha esposa não dormia mais, e ele começou a ter muita cólica mesmo, coisa fora do comum, e remédio não resolvia, e aí começamos a levar ele para o hospital. Levamos a primeira vez, deram um remédio, segunda vez já fizeram o teste do cotonete, e disseram que não deu nada, que era para testar a Covid. Aí passou mais 10 dias, meu filho foi piorando, começou a dar febre, ele começou a dar uma tosse seca nele, ele começou a ter falta de ar, começou a ter muito refluxo, e a preocupação foi redobrada, a gente não dormia, nem eu nem minha esposa. A minha esposa quase chegou a derrubar ele de tanto sono, porque eu também não conseguia ficar de pé, e assim nessa hora aparece pouca gente para ajudar, né? E foi aonde as coisas se agravaram. Vai compartilhando aí, fica com a gente, porque com certeza você vai ser edificado até o final desse testemunho. E aí foi onde a gente resolvemos uma noite levar ele para o hospital. A minha esposa estava dando um remédio para ele foi piorando. O médico passou um remédio para ele, que quando ele piorou, que nós levamos ele pela 3ª vez no hospital, um outro médico disse que ajudou a proliferar, a aumentar as bactérias que estava tendo. Aí quando a gente chegou no hospital, a gente estava numa reunião, minha esposa estava com ele aqui em cima, ele já estava quase praticamente sem vozinha, tossindo muito ruim, e o choro dele quase não saía, e os olhos deles todos cheios de ramela, de secreção, de pus saindo pelos olhos dele, e isso assim, da noite pro dia, porque a gente estava sempre cuidando. Foi aonde a gente levou ele de madrugada para o hospital, e quando chegou lá no hospital, os médicos, eles já detectaram que era Covid, né? Falaram, é Covid, vamos fazer outro exame vamos fazer outro exame nele do cotonete, provavelmente vai ter que entubar, né? Isso foi falado para mim, não sei se falaram para minha esposa, mas lá quando eu perguntava,
né? Eles falaram, olha, tá isolado, a criança tá isolada, vai ficar isolado com a sua mãe, com a sua mulher, né? Minha esposa, e lá a gente vai fazer o exame. E ali ficou isolado o meu filho, né? E eles já tinham passado vários remédios, tirado raio-x, e falou que era grave o estado e que conforme fosse o resultado do cotonete, ia entubar meu filho. Foi aonde entrou aí o desespero, foi aonde entrou aí um grande desespero. Por quê? Porque nesta hora, né, que a gente estava, nessa hora que a gente soube, né, que podia ser Covid, vou ficar de pé já um pouco, que a gente viu que poderia ser Covid, a gente aqui mesmo, eu vou ficar desse lado aqui, vai virando, naquela hora, né, que a gente achou que poderia ter sido Covid, você pega essa ponta assim aqui, poderia ter sido Covid, eu entrei assim em choque, né, porque o meu bebê com 2 meses, né, tinha completado 2 meses, né, ia completar 2 meses apenas com 1 semana, e agora com suspeita de Covid. E a gente, só que eu sabia no fundo que não era Covid, porque Deus disse que ele adoeceria e seria uma prova, né? Mas no meu coração não confirmava, mas aí foi aonde eu entrei, aí o João vai responder vocês aí, vai compartilhar no grupo da igreja, compartilha você também, foi aonde eu fiquei assim, aí eu fui orar, aí é onde entra vocês que estão acompanhando a live, né? Entra vocês que estão acompanhando essa live. Aí quando eu fui orar, Deus falou para mim que era para mim compartilhar, que era para estar em guerra em oração, que a partir daquela madrugada, da segunda noite que ele estava internado já, haveria batalha pela vida dele, né? Porque Satanás tinha determinado, Satanás tinha determinado que ele iria ser entubado. E Deus mandou eu correr Deus mandou correr para a rede social, para as igrejas, pedir oração. E foi a minha surpresa, porque eu vou ser bem sincero, devido às lutas, né, que a gente passou, que eu passei, eu acreditei que a gente poderia estar sozinho nessa guerra, né, sozinho nessa batalha. Eu acreditei que a gente poderia estar sozinho, né, porque a gente passando muita luta, a igreja fechada, né, somente os obreiros participando das lives, né, então assim, eu falei, Senhor, a igreja fechada, uma prova para o financeiro, né? A minha filha ficou doente também, deu uma infecção no ouvido dela, né? E era minha filha de um lado, me deu um problema terrível no estômago, me atacou meu estômago, eu fiquei com diarreia durante 7 dias. Então só minha esposa, que estava muito debilitada, porque já fazia 1 mês que quase não dormia direito, muito pouco, muito mal, por causa do meu filho, né? E foi uma guerra, foi uma semana de travada mesmo, e aquela guerra espiritual, né? Aí na segunda noite eu estava no hospital, lá no HU, Deus me mostrou em visão, né? 5 exumirim dentro do hospital, demônios, 5 exumirim, correndo de um canto para o outro com uma bacia, aquelas bacias de macumba nas mãos. Eram uns demônios pequenos, eram demônios, exumirim, correndo de um canto para o outro com uma bacia de uma oferenda nas mãos. E aí foi aonde no 3º dia, né, ainda no 2º dia não tinha testado positivo. E eu falava, mas a primeira vez esse cotonete não demorou 4 horas sair o exame. Por que dessa vez está demorando para sair o resultado? E ali era uma preocupação deles não querer falar para a gente que o bebê estava com Covid, né? Porque eles estavam com uma ordem lá de não dizer para as mães, né, se o bebê estava com Covid ou não. E ali entrou aquele desespero, entre aspas, né? Não aquele desespero de que a gente não tem Deus, de que Deus não faz milagre, não. Mas assim, uma preocupação muito grande se ele estava com Covid ou não, né? E eles não falavam, e era a segunda noite. A segunda noite eu fui no hospital, eu não consegui mais ver ele, eles trancaram tudo, eu não consegui mais ver ele, e a minha esposa fechada, e foi aonde eu fui para o monte. Lá no monte, Deus me mostrou uma obra de bruxaria, feita com uma vela vermelha e uma vela amarela. E eu via na vela vermelha e amarela
o nome do meu filho nessa vela, o meu nome, o nome da minha esposa e o nome de alguns oficiais da igreja. E a palavra morte, escrita em um papel. E aí eu pedi oração e entrei no grupo e aí, irmão, foi minha surpresa. Vocês que estão nos ouvindo aí, vocês que estão nos acompanhando, começou a mandar-me recados, mensagens, pessoas que pastores, bispo, apóstolos, grupos de oração, lá de Bauru, lá da cidade de Bauru, de Campinas, Sorocaba, de São Paulo, Rio de Janeiro, lá da Bahia, né? Houve uma corrente muito forte. O meu celular quase bugou a parte do history, né? Meu lá das mensagens, que foram mais de quase 2.000 visualizações e pessoas pedindo, falando que está conosco, que estava orando. Algumas pessoas começaram a mandar oferta pra gente, mesmo que eu não pedi, não que não precisava, né? Mas Deus começou a prover, porque a minha esposa precisou, o médico disse que a minha esposa estava contaminada, mas não falava do que era, que precisava tomar um remédio junto com ele. E eu orei para que Deus fizesse os médicos dizer para mim se era Covid ou não, né? E eles não davam nenhum tipo de resposta. Quando foi na quinta noite para sexta noite, eu estava no monte numa sexta-feira, meu filho já fazia 5 dias praticamente que estava internado, eu estava no monte, foi aonde, lá no monte, Deus usou um vaso, e Deus abriu a visão, e mostrou um anjo saindo aqui da igreja, ele saía da igreja, e ele tinha uma bandeja na mão. Eu lembro que quando Deus mostrou esse anjo para nós, para mim na igreja, foi quando a igreja fechou, na fase emergencial, na última noite de culto, há um mês atrás, que começou a fase emergencial, que encerrou os cultos. Eu fiz o último culto e Deus mostrou um anjo muito grande, e ele entrava na igreja, ele tinha uma bandeja na mão e uma espada, e essa bandeja era grande, tinha muitas coisas nessa bandeja, e uma espada, e Deus mostrou esse anjo saindo aqui da igreja e indo lá no hospital, e na visão ele entrava dentro onde meu filho estava internado, com a minha esposa. E ali dentro, onde ele estava internado, o anjo entrava com aquela bandeja e assoprava a narina do bebê, né? Ele agachava, ele se juntava assim no nariz do bebê, na narina, e ele assoprava a narina do bebê. E ele disse que através daquele sopro estava tocando nos pulmões do bebê. E que ali nós teríamos uma resposta concreta, se era o Covid mesmo ou não era, que o resultado sairia, mas que era para mim ficar em paz, que Deus, que ele estava no controle. E aquele anjo assoprou a narina do meu bebê, a narina, nessa visitação deste anjo, ele assoprou a narina, que o sopro mexeu no pulmão do meu filho. Foi aonde a minha esposa foi transferida para o quarto, já naquela madrugada. Eu saí do monte e fui para o hospital. Ela já estava no quarto, né? Estava num quarto, isolada ainda. As enfermeiras com aquelas roupas, tudo de Covid, né, com aquelas roupas de TNT branca, aquelas toucas, luva e uma placa escrito isolamento, né? E a minha esposa apavorada lá dentro, muito preocupada, porque ela não acreditava que meu bebê estava com Covid, porque ela estava sendo medicada também, né? Com o mesmo que estava passando para o meu filho. Aí foi aonde eu contei para ela a visão e disse que o anjo estaria ali. E foi a única vez que eu entrei. Eu fui no hospital 3 horas da manhã e por milagre, as enfermeiras não sabem como elas me deixaram entrar, mas o anjo já foi na minha frente. Eu acredito que ele saiu daqui comigo para ir lá depois da visão, porque eu entrei lá dentro e lá eu pude orar pelo meu filho 3 horas da manhã. Passei ali 1 hora com ele, eles não entraram lá dentro no período que eu estava lá. E ali a gente oramos, eu orei para o meu bebê e ali eu pedi para Deus que cumprisse aquela visão. E foi aonde eu fui embora para casa. E quando foi no sábado, eu contei para vocês, relatei, né? Que meu filho, o anjo tinha visitado o meu filho, o anjo estava, que Deus tinha mandado um anjo através da oração. E ali foi aonde no sábado, o bebê já acordou muito bem. A médica disse que já ia tirar dele que não ia precisar entubar ele, né? Definitivamente não ia entubar, e que tinham descoberto que não era o coronavírus, ou seja, 4 dias depois, 5 dias depois que o bebê estava internado, isolado, que como se tivesse com Covid, né? E se eu não tivesse orado, se eu não tivesse ficado em cima, eles tinham entubado o bebê.
Eles tinham entubado o bebê, eles tinham colocado o bebê, incubado ele, colocado ele separado, e eu acredito que eu ia perder meu bebê, porque Deus disse que estava sendo travada uma batalha espiritual. Então você que está acompanhando essa live aí, vai compartilhando, faz uma pergunta se você quiser deixar uma palavra, um versículo, né? Se quiser também abençoar, ofertar também, porque ele está sendo medicado, né? E ele ainda está passando por tratamento. E Deus limpou o pulmão do meu filho. Eu estava totalmente tomado. A parte do intestino do meu filho, devido aos gases e devido os gases, né? Muito gases, estava tomado ele estava sufocando, né? Com o próprio vômito, né? Que a minha esposa chama de gorfar, né? Na verdade era uma sequência. Eu levei meu filho para o hospital, para vocês terem noção. Eu levei ele para o hospital, assim, praticamente desacordado. Eu levei ele para o hospital praticamente desacordado, né? Eu levei ele para o hospital praticamente, assim, roxo já. E a minha esposa desesperada. Por quê? Porque a gente a gente não acreditava que aquilo estava acontecendo com o nosso bebê, que a gente passando por aquele vale. E eu coloquei lá no grupo, né, para orar. Aí eu descobri o que era. Aí eles falaram que era... Fica aqui, amor, do meu lado. Eles falaram que era broncolite, né? Broncolite aguda, e que meu filho estaria com infecção e com outro tipo de infecção. Qual que era? Coqueluche, né? Aí apareceu coqueluche, aí apareceu a broncolite aguda, mas graças a Deus não conseguiram colocar que era coronavírus. Por quê? Porque para o governo, para ele, a pessoa tá. Você entendeu? Não importa se é bebê, se é jovem, se é adolescente, se é pessoas de idade, né? E ali eu vi o interesse deles em querer colocar o meu bebê numa estatística, né? De que havia um bebê com coronavírus. Mas eu fui na frente em nome do Senhor Jesus Cristo, eu corri atrás e eu fiquei em cima na oração. E eu quero agradecer a todos que oraram, né? Muita gente orou, muita gente mandou uma palavra, muita gente ligou para mim, eu recebi palavras proféticas, profecias, né? Eu vi pessoas assim que estão no meu Face que para mim estava lá por estar, né? Mas das 5 mil, pelo menos umas 3 mil se manifestaram de alguma forma e estão se manifestando. Então, ou seja, a gente nunca está sozinho, porque eu achei, por um momento, eu fiquei muito magoado, porque eu já vim passando uma luta já há 2 anos, né? Primeiro começou no meu casamento, depois passou para a igreja, né? Aí agora, aí veio a pandemia, piorou tudo, né? E eu muito triste, muito magoado, e começou a dar aquela dor no meu coração, aquela tristeza, porque o que tinha me trazido uma alegria maior é os meus filhos, né? É o Christopher Miguel, que hoje novinho, bonitinho, e coisa mais linda do mundo, veio além da medida, né? Deus dá quando dá coisa linda mesmo. E graças a Deus eu estou aqui com a minha esposa agora do meu lado, uma mulher guerreira, uma mulher de Deus, que graças a Deus tem se posicionado cada dia mais, tem amadurecido ministerialmente, tem amadurecido como mãe também, e tem sido um exemplo aí nesses últimos tempos, né, bispa? E ela que passou ali no hospital, ela sabe a dificuldade quando era para aspirar o bebê, né, bispa? Conta um pouco assim, essa questão da aspirar o bebê, porque ela tinha que sair de perto, que ela não aguentava quando aspirava ele para tirar a secreção do pulmão dele. Pai do Senhor, boa tarde para você que está em casa, que está nos assistindo. Foi bem difícil, né, ficar lá 7 dias, 6 dias no hospital com ele lá, novinho. Aí quando não era aspirar, elas vinham, catavam uma seringa, enchia de soro, enfiava com a seringa inteira lá dentro do nariz dele para limpar ele, para poder tirar a secreção do nariz dele para ele conseguir respirar. E quando ia aspirar, eles pegavam como se fosse uma mangueirinha assim fininha, enfiava dentro do nariz, dentro da garganta, limpava, e ele gritava, e eu não conseguia ficar perto, aí eu tinha que sair pra fora, elas pediam pra mim sair pra fora, aí elas aspiravam ele, aí era na hora que ele conseguia dormir, mas aí machucou o narizinho dele, sangrou o narizinho dele, ele não conseguia ficar com oxigênio, ele arrancava, toda hora ele arrancava oxigênio. Por 2 vezes ele arrancou o catéter, que é o negocinho que vai no braço com a agulha, pra ele tomar o medicamento. E ele tossia bastante, tossia, até vomitava. Teve 2 noites que eu não conseguia dormir, que as enfermeiras falavam, mãezinha, deita pra dormir, porque senão você vai cair com ele do colo.
E quando eu tava sentada na maca, assim, aí eu orava a Deus, eu pedia a Deus misericórdia, né, pra Ele dar livramento, porque é uma promessa de Deus nas nossas vidas. Aí quando eu pensava que eu ia dormir, ele acordava chorando. Aí eu caindo de sono, porque já fazia dias que a gente não dormia com ele ruinzinho em casa. E quando eu pensava que ele ia descansar um pouquinho, eu falava assim, eu vou encostar um pouquinho a cabeça aqui na poltrona, vou descansar um pouquinho enquanto ele tá dormindo. Aí ele começava a chorar e tossia até vomitar, ficava roxinho. Aí eu com ele no colo, as enfermeiras vinham, mãezinha, senta que senão você vai cair com ele, mãezinha, deita um pouquinho, senão você vai cair com ele. De tanto que elas trouxeram até um bercinho, pra colocar ele no bercinho, pra mim poder deitar na maca, na cama, pra ver se eu conseguia descansar um pouco, porque pra mim eu fui muito bem atendida, pra mim no banheiro, pra tudo que eu precisava fazer, as enfermeiras vinham, segurava ele, cuidava dele pra mim. Então foi dias difíceis, dias de luta, mas Jesus nos deu vitória. Glória a Deus. Então, pessoal, e graças a Deus não foi Covid, né? Foi uma doença aguda, né? Que eu esqueci sempre o nome. A broncolite aguda, né? E a broncolite aguda e também a coqueluche, né? Mas tudo indicava que era coronavírus. Pelos médicos, pelas pessoas que estavam lá entubadas, né? Algumas pessoas, e uma segurança muito forte dentro do hospital, aonde eles não deixam entrar mesmo, né? E eu entrei lá no dia que o anjo entrou na minha frente, eu passei pela enfermeira, ela me colocou lá dentro, mas no outro dia, quando eu voltei para entrar, no sábado, ela disse que não ia entrar, que não podia, que eu não tinha entrado. Mas na verdade eu já tinha entrado e o anjo entrou na minha frente, né? O anjo de Deus, o anjo do Senhor, a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo. Na visão era nitidamente o anjo assoprando a narina dele, né? E através desse sopro, tocando os pulmões e limpando os pulmõezinhos dele. Hoje ele está aqui, faz uma semana, né, que ele já saiu do hospital, ele saiu no domingo mesmo, era para ter saído na terça, e no domingo mesmo o médico disse que não entendia. Ia sair sábado, agora. Né? Ia sair só sábado agora, né? Estava certo para sair depois de quase mais 2 semanas, mas depois que o anjo tocou, a mão de Deus tocou, Jesus tocou, no domingo mesmo mandaram ela embora. O médico não sabia, falou, olha, nós vamos ter que mandar embora porque não tem mais, só cuidar em casa agora, limpar o narizinho dele com soro, né? Inalação, porque a gente ia segurar mais uma semana, mas está aí, você pode levar porque seu bebê está bem. Agora ele está aqui lindão do papai, amém, pessoal? Então quero agradecer vocês por terem, vou deixar eu chegar aqui bem pertinho com ele, né? Olha que lindão, né? Vocês que estão aí acompanhando, é um prazer falar com vocês, obrigado pela sua audiência. Eu quero dizer para você que quer visitar nosso ministério, a Igreja Apostólica Missões Urgentes, nós temos o culto live, onde você pode vir receber a unção. A porta está fechada por enquanto, mas você pode vir a partir das 19h30 de quarta, de sexta-feira e de domingo. Nós atende você normal, você participa da nossa live, oramos por você. Você não precisa aparecer na live, você vai ficar lá para receber a palavra e está sendo uma bênção para a glória de Deus. Então esse é o nosso milagre, Cristo Miguel, para a glória e honra do nosso Deus. Amém, pessoal? Então esse foi o nosso testemunho que eu prometi. Eu quero encerrar esse ciclo aqui, né, com vocês, com esse testemunho. E eu quero que vocês continuem compartilhando, para que as pessoas que estão com Covid, né, as pessoas que estão com seus filhos no hospital, quando mandavam foto para mim de crianças entubadas, eu chorava muito. O primeiro e segundo dia eu não parei de chorar, todo o tempo eu estava chorando, porque eu queria que Deus fizesse esse milagre na vida do nosso bebê, o nosso Christopher Miguel. Porque foram 42 anos esperando ele, né, praticamente, e Deus deu. E quando Deus dá, as bênçãos de Deus, elas não acrescentam dores. As bênçãos de Deus não acrescentam dores. Então, se você está aí do outro lado, acompanhando essa live, tem pessoas próximas a você que às vezes nem está com Covid. Às vezes é outro tipo de doença, mas lá no hospital eles não falam mais em outra doença. Tudo é Covid, é bactéria, né? Na verdade, tudo é bactéria, vírus que eles falam. Tudo é vírus. Tudo é vírus, né? E ali fica. Então aí por quê? Porque eles falam que é vírus, porque se caso a pessoa falecer, mesmo que não seja de Covid, eles falam que é Covid porque o governo ganha para isso. E o hospital lá dentro não está tão lotado como se fala não, tá? Eu entrei na UTI, eu entrei na parte de Covid lá, não tá não, isso aí é coisa da mídia. Não tinha ninguém. Né? Até nos atendimentos lá. Então assim, é uma segurança muito grande no hospital, por quê?
porque eles querem botar pressão. E quando você tiver com algum problema de saúde, ore a Deus, acredite em Deus, busque-se um recurso da medicina, mas analisa bem o que você vai fazer. Porque às vezes você pode ir para o hospital e não pode voltar mais. E lá dentro eles te entubam e já era, se não for a mão de Deus. Por pouco o meu Christopher aqui não foi entubado, né? Foi entubado, mas Deus nos garantiu essa vitória. Eu vou deixar ele no colinho aqui da minha esposa. Eu já estou praticamente encerrando essa live. E eu quero agradecer vocês de todo o coração, né? Nossa irmã Daiane aí que está com a gente, Jardel, né? Tem aí a Lidiane que acabou de entrar. Você quer acompanhar você quer acompanhar essa live, você quer acompanhar essa live na íntegra, depois que a gente encerrar, você ouve o testemunho, mas ouve, é edificante, porque é um momento que a sociedade está com muito medo, é um momento em que tudo é Covid, gente, nem tudo é Covid, tá? Eles lá dentro do hospital é tudo vírus, né? Tudo vírus. Por quê? Porque se a pessoa vem falecer do infarto, se a pessoa vem falecer de meningite, se a pessoa vem falecer de coração, eles vão falar que é Covid, porque o governo ganha por causa da morte. Então tome muito cuidado em ir para o hospital, não vai por qualquer coisa para o hospital, né? A gente levou o meu filho, uma das bactérias que meu filho pegou foi no hospital, né? Foi. Entendeu? Uma das bactérias do meu filho foi pega no hospital. O vírus veio do hospital. Então assim, o estado do meu filho ficou deplorável, gente, tá? Assim, ficou terrível. Mas eles não entubaram por causa da oração. Eu tenho certeza, porque só saiu o resultado 2 dias depois, tá? Eles deixaram em observação, dando soro, tá? Então assim, confia no seu Deus, tá? Confia no seu Deus, confia em Deus, que você vai ver o que Deus pode fazer através da sua vida. Você que está aí do outro lado, se você quiser compartilhar, né? Se você quiser também mandar para a gente aí uma oferta, se você quiser ofertar, né, para ajudar na obra de Deus, a igreja, né, ajudar a gente, você pode estar fazendo isso, porque com certeza a gente deve dar fé. O nome de Jesus, ele vai ser glorificado, né, bispa? Foram noites de trevas, noites de lutas. A bebê ficou doente, também nossa filha, né? Ela ficou com infecção de ouvido. Na verdade, eu levei os dois para o hospital, né? Aí o bispo tinha uma reunião em São Paulo. Aí um dos meus sobrinhos ficou lá comigo para poder me ajudar com as crianças, porque eu entrava com um na sala ou eu entrava com outro. Aí ela estava com infecção de ouvido, aí passou remédio, aí ela tomou, aí deu 2 dias e ela melhorou. Mas o que me distraía mesmo lá no hospital, para mim não ficar depressiva, sem fazer nada, olhando pro teto lá, era a televisãozinha que tinha bem pequenininha lá no quarto, para poder distrair à noite, para mim não cair de sono com ele no colo, porque dá sono, é cansativo. Glória a Deus. Então você que está aí do outro lado agora, que Deus abençoe a sua vida, que Deus possa guardar você. Amanhã nós temos o culto às 19h30 na sede. Venha receber a unção, venha receber a cura, porque uma das coisas que eu pedi para as pessoas, porque nesse período, só nesse período de 7 anos, né, que eu me tornei itinerante, há 8 anos itinerante e há 6 anos pastor de igreja, eu pude ver Deus operar muitos milagres. Eu pude curar por pessoas e vomitou câncer. Vocês é testemunha disso, é só procurar os vídeos. Não é coisa, testemunha assim de um ano para do, coisa de 10 anos, testemunho de 10 anos não. Até ontem nós estávamos orando, pessoas vomitando macumba, né? E pessoas vomitando obra de bruxaria. Muitas vezes entramos dentro do cemitério para desfazer, repito, desfazer as obras de bruxaria, né? Que foi feita para a vida das pessoas. Coloca ele aqui, perto aqui, né? Que foram para desfazer as obras, e eu vi Deus operar milagres na vida de muitas pessoas, né? Na vida de muitas pessoas. Então assim, eu queria que você que está aí do outro lado agora, né, acreditasse na oração. A corrente de oração é muito importante. Eu vi a força da igreja, de pessoas, até da igreja católica, né, estava orando pela gente. Eu recebi mensagem de padre, recebi mensagem de bispo, de apóstolos, né? E de pessoas que eu nunca falei, que nunca foram amigos meus, pessoal, a não ser por rede social. Enquanto muita gente, né? Muita gente, às vezes até perto, não sequer deu uma palavra de conforto, porque achava que era só uma situação pequena. Mas doença, gente, não é situação pequena. Nesse mundo, nesse momento de Covid, nesse momento de guerra, né? Não é situação pequena. Deixa eu erguer ele mais um pouquinho aqui, né?
Ajuda a segurar do lado aí, isso. Então, assim, eu gostaria que você que está aí do outro lado agora, que você acreditasse, né, no milagre. Que você acreditasse naquilo que Deus pode fazer, naquilo que Deus pode operar na sua vida. Você está no hospital, está com algum parente com Covid, está com outro tipo de doença, Jesus cura. Ele envia o anjo. Salmo 91 se cumpriu na vida do meu filho. E a ele dará ordem aos anjos, e Deus dará ordem aos anjos a teu respeito, para que não tropece com o seu pé em pedra. Viu? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque a tua vara e o teu cajado nos consolam. Então você que está acompanhando, acredite no seu milagre. Dê o passo. Acredite que Deus pode mudar a sua história. Deus é um Deus de instituir família. Deus é a favor da família, gente. Esse negócio de ideologia de gênero, esse negócio de não colocar no certidão de nascimento da criança a sexualidade dela, o sexo dela, que é a palavra mais certa, né? Se é menino, se é feminino ou masculino, e não colocar mais é coisa de Satanás. Isso aí é para desmoralizar a família. Nada contra a homossexuais, travestis, lésbicas, né, garotas de programa, nada contra. Na verdade, a igreja está de porta aberta para receber cada um dessas pessoas, desde quando ela sai do pecado e se converte ao Senhor Jesus Cristo. E aí acredita que Deus tem poder para mudar a sua história. O meu filho Christopher Miguel, para a glória de Deus, né, para a glória e honra do nome do Senhor Jesus, ele quase, por muito pouco, né, era para ser entubado por uma doença que não existia na vida dele, que era o Covid-19. Né, que os médicos, as pessoas, está com Covid, está com Covid, pessoas na rede social também dizendo, está com Covid algumas pessoas. Mas assim, a última palavra nessa sua história, nesse seu problema, nessa dor, nessa enfermidade, quem vai dar é Deus. A última palavra de Deus. E ainda que você esteja com um tipo de doença grave, Jesus tem poder para curar. O meu filho, ele passou da morte para a vida, porque Deus tem um propósito, Deus tem um plano. Então, você que está aí do outro lado agora, você que está acompanhando esse testemunho, acredite nisso, né? Baixa aqui. Acredite nisso, que o nome de Jesus, com certeza, ele já está sendo exaltado, ele já está sendo glorificado. Porque o que Deus faz nas nossas vidas é para a glória dele. É para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. A sua família é herança do Senhor. A sua família é bênção do Senhor. E você que perdeu a sua família, né, que não foi por motivo seu mesmo, Deus vai restituir sua família. E se foi por motivo seu, Deus tem poder para restaurar. Se não restaurar, ele pode fazer tudo novo na sua vida. Mas não pende para prostituição, para bebida, para as drogas, para cachaça, né? Porque quando há uma decepção, né, a primeira coisa é beber, é se drogar, é se lançar na vida, né, dizendo que vai curtir, mas na verdade você acaba entristecendo mais ainda o coração de Deus. Então você que acompanha essa live, compartilha ela, porque o nosso Deus, ele tem poder para mudar a sua história, ele tem poder para mudar a sua vida. Porque aqui está o nosso filho, ó. Não deu nem uma semana que saiu do hospital. O médico deu 2 semanas para ele ficar no hospital e poderia ser entubado no 3º dia, se não apresentasse nenhum tipo de melhora. Ele ficou 5 dias no isolamento, só no soro, até correr oxigênio, para que Deus pudesse dar o resultado final. E Deus não deixou sair o resultado. Por isso que os médicos ficavam confusos. É Covid? Não é Covid? Fizemos o primeiro teste, deu positivo, deu negativo. Fizemos o segundo teste, deu positivo. As enfermeiras entravam lá dentro, e vez elas confortar o coração da minha esposa, elas diziam, mãezinha, deu positivo mesmo. Deu positivo mesmo. Ela perguntava, e a minha esposa, por que nós estamos isolados aqui? Por que vocês entram com essas roupas aqui dentro? Né? Já que meu filho não tem Covid, uma falava que tinha, o outro não tinha. Mas a última palavra, quem realmente deu, foi Deus. Quem realmente Deus foi Deus. Então você que está aí do outro lado agora, você pode estar abençoando a obra de Deus. Você pode estar ofertando na obra de Deus. Você pode estar ajudando a obra Missões Urgentes. Os irmãos sabem que essa época de pandemia, igreja fechada, apenas na live, não tem sido fácil. Deus tem guardado. Deus tem nos guardado. Mas nós temos que agradecer a Deus. Porque o nosso Deus, ele é fiel. Ele é poderoso para nos garantir vitória. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.
Que Deus guarde a sua família, que Deus guarde a sua casa, que Deus guarde seus entes queridos, que Deus guarde seus filhos, que são herança de Deus. E não deixa, quando voltar aos cultos, não deixa seus filhos em casa. Lá tem escolinha, leva para aprender a palavra de Deus. A palavra do Senhor diz assim, ó, ensine a criança num caminho que deve andar, para que quando cresça, ela não se desvie dele. Ensine a criança no caminho que deve andar, para que quando ela cresça, não se desvie dele. Deus abençoe a Verane Consolim, a Dulcineia Alves, o N, Maria Alves, Rafael Costa, Lidiane, Daiane, Jardel, Natália, pastora Vera Lúcia, Carol Eire, evangelista Diego, homem de Deus, Valdirene Alves, Cíntia, Karina, Vitor, Gisele, Marli, Vanessa, Viviane, Ivan, Cristina, Thalita, Patrick, Jéssica, Tainá, a irmã Cristina, Isatero, Rosa de Campinas, a irmã Fátima, Maiane, Fernando, Lisiara, Tayane, Luana, meu Deus do céu, muita gente que está compartilhando agora esta live, porque o nosso Deus é o Deus do impossível, tá? Creia nisso, a porta que Deus abre, ninguém fecha. Então se uma porta se fechou para você, outras portas se abrirão. Ontem eu preguei sobre Ana. Ana, ela padeceu humilhação para ter um filho. Ela padeceu humilhação, ela chorou, ela se humilhou. Até na igreja ela foi julgada. Mas Deus garantiu vitória para ela, e ela foi lá e deu no altar de Deus. E voltou a ser humilhada de novo. Dessa vez chamada de boba. Por que você foi colocar no altar o que você lutou tanto para ganhar? Porque ela acreditava que o Deus que deu um podia dar muito mais para ela. Ela deu um no altar depois de padecer. Depois Deus deu vitória, padeceu de novo, e Deus deu mais 5 filhos a Ana, né, na história lá de Samuel. Porque ela não teve medo de crer, que ela colocou a família dela no altar. Coloque sua família no altar, coloque seu marido no altar, coloque sua casa no altar, coloque seu lar no altar. Deus vai guardar. Está em crise, eu passei por crise com a minha esposa, e Deus nos garantiu vitória. A igreja passou por crise, eu não desisti. Deus garantiu vitória. Entrou a crise do Covid, Deus garantiu vitória. Teve muita traição no ministério, permanecer firme, Deus garantiu vitória. O segredo é não desistir. O segredo é não parar. O segredo é manter firme. A nossa irmã Ana Cláudia, né, acho que é a cantora Ana Cláudia, né, está online agora, deu muito apoio para nós. A Ana Cláudia, ela teve um testemunho tremendo, né, também, com a sua filha, né, chegou a ficar entubada. A filha dela chegou a ficar entubada, né, e com 7 dias, Deus usou a minha vida para falar. Em 7 dias, Deus ia dar um grande sinal de vitória. E com 7 dias, a filha dela saiu do coma, saiu dos aparelhos e voltou para o quarto, e com 2 dias estava em casa. O nosso era para ser entubado por motivo de Covid, mas não era Covid. Mas Deus nos garantiu vitória e não permitiu. Que Deus possa abençoar a vida de todos vocês. Que o nome do Senhor Jesus possa ser exaltado, possa cada vez mais ser glorificado. Porque o nosso Deus é um Deus de poder, é um Deus de milagre, para a glória e honra do Senhor Jesus. Vamos agradecer? Quer agradecer, bispo? Mais sentimento de gratidão. Que Deus abençoe cada um, cada pastor, cada bispo, cada apóstolo, cada pessoa, cada um que orou, se disponibilizou, entrou na guerra, entrou na batalha para orar pela vida do meu filho. E hoje, se ele tá onde está, ele está aqui, foi debaixo de muita oração. E eu sou extremamente grata a Deus pela vida de cada um. Glória a Deus. Deus abençoe aí a vida de cada um de vocês, tá? Que compartilhou essa live, que está nos acompanhando. Continue conosco nos nossos cultos, tá bom? Tudo que nós fazemos é para a glória de Deus. Tudo que nós fazemos é para o nome de Jesus ser exaltado, o nome de Jesus ser glorificado, tá bom? Deus abençoe todos vocês. Eu sou o Bispo Gils, para quem está chegando agora, minha esposa a Bispa Leice. Estamos aqui dando testemunho, contando o testemunho de milagre que aconteceu com o nosso pequeno Christopher Miguel. Ali atrás, né, vocês lembram quando eu mandei fazer o desenho para ele aqui no quarto dele, né? E é uma promessa, e promessa de Deus. Quando Deus realmente tem uma promessa, Ele não falha na sua promessa para cumprir. Chegou aqui, pega a minha princesa aí para todo mundo ver, né? Chegou aqui minha filhinha linda, 5 aninhos, né, lindinha? Dá tchau lá para eles, né? Minha filhinha linda está aqui, minha família linda está aqui, para a glória e honra do Senhor Jesus. Pessoal, Deus abençoe, tá? Agradecemos você pela sua
pela sua presença aqui na live. Jesus. Você não quer ir lá fazer uma... Hoje a noite você não vai fazer nada, né?